Fala, time! Fala aqui, Cast tá na área de novo e ó, não vou me afastar muito do microfone, senão a produção já vai reclamar. Gente, eu gostaria muito de fazer uma chamada hoje, não com palmas, eu gostaria de fazer uma chamada ao som de Iron Maiden, porque eu tô na frente de um fã, mas acima de tudo eu vou rasgar mesmo, um grande amigo e um cara que eu sou muito fã. Estou eu aqui de frente com Emanuel Peruso, diretor-geral de vendas do Grupo Massa. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Obrigado, Dinho. Obrigado. Essa abertura aí me deixou nervoso. Agora eu fiquei nervoso. Cria uma expectativa, né, pessoal? Nossa, quem vem aí? Mas vem o Emanuel, também mais conhecido como Manu. Manu. E, acima de tudo, teu amigo. Estou aqui pela amizade, estou aqui pelo teu projeto. Eu vou sempre falar que tudo que nós pudermos fazer no nosso amigo evoluir, ajuda e sempre é de uma boa ajuda. Então eu vim aqui, não que eu vá fazer você evoluir alguma coisa, que você já é um grande cara. Não, mas eu penso isso, que cara. a nossa troca de ideias sempre foi muito rica e não vai ser diferente no dia de hoje. Não vai. Com certeza quem estiver assistindo, alguma coisinha consegue pescar também. Exatamente. Cara, para mim, assim, nós estamos no momento rasgar aqui, tá? Para mim, assim, eu já vinha, desde quando eu tinha o projeto, eu imaginei entrevistados, pessoas que eu queria aqui. E eu gostaria que isso aqui acontecesse assim como uma essência de ambos. Eu não queria que fosse um programa de entrevistas, etc. Eu queria que fosse uma troca. E você já fazia parte desde quando o projeto estava no papel. Então, cara, de verdade, eu agradeço imensamente e eu espero que vocês que estão assistindo hoje consigam absorver até as vírgulas que esse cara vai usar hoje aqui quando ele falar. Porque eu posso falar para vocês que conheci o Manu há aproximadamente 16 anos, num grupo de concessionárias, onde ele trabalhava, e desde lá eu só aprendi com ele demais. Manu, conta um pouquinho para nós do seu início, cara. Então, é até engraçado, né? Quando nos conhecemos, Dinho, eu chamo ele, eu sei se você chama como Dinho aqui também no podcast. Só as pessoas mais próximas, então, cara. Tá, eu conheci o Edson, mas o Dinho para mim. Nessa época de concessionária, eu costumava comprar as roupas que ele vendia, porque ele trazia as roupas dos Estados Unidos, e eu olhava e falava, caramba, eu nunca vou ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos comprar uma roupa. Graças a Deus, depois que nos conhecemos, eu tive a oportunidade de ir muitas vezes para lá, mas eu posso dizer que foi uma época que me fez crescer muito, esse trabalho na concessionária, os amigos que eu construí nessa época me fizeram crescer muito, pessoal e profissionalmente. Então, é uma época que eu tenho muito orgulho. E, caramba, já se passam 16 anos. 16 anos. O tempo voa, né? Ah, e olha só, hein? Lá vem a primeira pedrada do bate-papo. Cara, quem tá olhando o Manu aqui, ó, corpo atlético. Cara, esse cara... Posso falar, Manu? Claro. Já é Dinho, é Manu, vamos lá. Cara, quando eu fui atender o Manu pela primeira vez, eu falei, cara, o Manu era um pouquinho pesadinho, vamos dizer assim. Mas a essência desse cara na chegada, assim, cara, nunca vou me esquecer, um dia ensolarado, pessoal, e esse cara veio com esse sorriso dele magnífico, e a ideia foi tão legal, o bate-papo foi tão legal que, cara, isso transcendeu, pô, são anos e anos e... Cara, você continua a mesma pessoa, com o mesmo sorriso, a mesma empolgação, muda, né? Energia, cara. Isso é muito legal. A essência, eu acho que vem conosco, né? O cara não pode mudar quem ele é. Eu não sou ninguém, né? Quem sou eu? Mas tem muita gente que diz assim, porque o cara se tornou um pouco mais poderoso, o cara talvez conquistou um pouco mais de dinheiro e o cara mudou. Eu acho que isso é uma coisa que talvez seja de pessoas que não têm caráter ou não têm essência. E elas vão circulando conforme a banda toca. Eu sempre tive comigo a preocupação de ser eu mesmo, né? Antes de eu estar nessa concessionária onde você me conheceu, eu era garçom lá em Florianópolis. Exatamente. E até hoje, quando eu tenho a oportunidade de ir nesse restaurante, no bar que eu trabalhei lá em Florianópolis, eu adoro sentar lá na calçada, como eu fazia há 20 e tantos anos atrás, e sentar, porque até hoje ainda tenho amigos que estão lá, o próprio dono do restaurante é um grande amigo meu, eu gosto de sentar lá e ficar contando histórias. E às vezes, teve até um dia que eu estava lá, ajudei a polir talher, os caras falaram, caramba, mano, eu falei, cara, isso aqui para mim é a minha essência. Então, não que a gente precise viver no passado para mostrar que há humildade, não, eu acho que nós temos que ir evoluindo com o tempo, isso é muito importante. Mas é importante também, muitas vezes, você visitar a tua essência, visitar a tua história e falar, caramba, olha o quanto eu percorri até aqui. E também pensar que o quanto eu tenho a percorrer, né? Exatamente, exatamente. Eu estava falando isso para você agora há pouco, né? Eu foco sempre no hoje, eu não fico olhando o que passou ou o que vem pela frente. Eu vou fazer o meu melhor hoje. E eu acho que esse é o grande espírito. Por que eu não mudo? Porque o mesmo cara que você conheceu há 16 anos atrás tem vivido todos os dias da mesma maneira até chegar aqui. Então, acho que isso é da minha essência. Não muda. Olha só, não, cara, é verdade. E não tem como ouvir tudo isso e não... É um filme que começa a passar. O nosso bate-papo aqui começa a me remeter, assim, histórias, reações, viagens.
Cara, e olha só, obviamente que eu já sabia que o Manu tinha trabalhado como garçom também lá em Floripa e tal, até porque a gente falava muito sobre surf na época, né, Exato, cara? eu era uma tentativa de É, surfista. Isso que foi surfista, eu era uma tentativa de surfista. então, cara, e aí você saiu de lá, veio para Curitiba. Quando você saiu de Floripa, o que eu queria entender? Saiu de Floripa, assim, por qual motivo? Foi uma decisão, uma escolha? Tá, a família resolveu vir, cara? O que aconteceu para você sair de lá e vir para Curitiba? Exatamente. O que que acontece? Eu tinha a minha filha pequena na época, eu voltei de lá, eu fui para lá em 2013 e voltei em 2007. Então eu fiquei 4 anos e pouquinho, Tá. contando, né, a soma do tempo todo. E naquela época, Florianópolis é aquela coisa, quando você é mais molecão, você não tem muita cabeça, então no verão eu ganhava muito dinheiro, passava 60 dias torrando dinheiro e no inverno eu passava perto. E aí passou 1, 2 anos, caramba, eu preciso melhorar aí, né, precisava melhorar essa questão. E só que até não foi muito relacionado a isso, porque eu dava meus pulos, me virava. Cara, eu cheguei a ajudar a trocar telhado lá por prato de comida. Falei, cara, não tenho comida para comer hoje. O que que eu posso fazer? Deu um amigo que falou: ó, eu peguei porque todo mundo passava muito apertado. Ó, eu peguei um trabalho para reformar um telhado lá, só que eu vou ganhar só da minha diária, não tem nem como te pagar alguma coisa. Mas em compensação, a gente almoça na casa dela, uma senhora, a gente almoça na casa dela lá, a comida é boa. Falei, pô, vou garantir o almoço. Então, passava por isso, eu me virava. Sim. Não era esse aperto que me fazia querer voltar. O que fazia me querer voltar? Eu tinha minha filha pequena, então eu estava separado da mãe dela já e fazia essa falta de eu estar vendo a minha filha crescer. Na Uhum. época, a Gabriele tinha 7 por 8 anos ali, né? Tá mais ou menos Uhum. nessa fase. Então, ela era uma criança que estava crescendo e eu já estava um pouco afastado dela. A mãe dela foi comigo, ela foi comigo no começo, mas depois elas acabaram voltando. Então, eu já estava com essa distância. E eu lembro muito bem na época de sonhar umas 2, 3 noites assim com a minha mãe, cara. Que minha mãe estava mal, que minha mãe não estava bem. E aquilo teve uma madrugada. Pra você ter uma ideia, eu voltei, tipo, de madrugada. Morava com um amigo de infância que foi de Curitiba para lá, Marcelo Zanon. Morava com ele, e aí do nada, cara, acordei de madrugada suando e sonhando com a minha mãe e mal. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou embora agora. E aí eu fiz minha mala na hora, eu não tinha dinheiro para voltar. E o que que eu fiz? Eu fiz minha mala na hora, eu tinha uma mala, eu brinco até. Esses dias eu até conversei com a minha esposa, fiz uma brincadeira, falei, não sei onde que a gente tava passando. Falei, nossa, eu lembro quando eu passei por aqui voltando de Floripa, eu só tinha uma mala, um skate e um sonho, porque eu voltei com uma mala, meu skate, falei, vou voltar para Curitiba. E não tinha nada aqui garantido. Tinha lá o meu serviço de garçom, mas aqui eu não tinha nada garantido. E nessa época era bem uma época que ficava de inverno, então eu não era contratado, eu ficava de freelancer, né? Eles me contratavam de freela. Ó, hoje Uhum. o movimento tá grande, tem mais reserva, vem trabalhar. Aí às vezes eu tava contando, putz, hoje não chove, não tem movimento, então eu não ia. Aí isso eu ganhava diária e me fazia falta. Uhum. E aí então eu acordei nessa madrugada e falei, cara, eu vou embora. Coloquei as minhas coisas na mala, peguei o skate, falei com o meu amigo, cara, se tem, sei lá, na época, tipo, cara, era uma mixaria, R$ 25 a passagem de Floripa para Curitiba. Tem 25 pila pra me emprestar? Cara, não tem, ele não tinha, ele tipo fuçou as moedinhas lá, dava tipo R$ 4 e pouquinho, não tinha. Aí eu pensei no Pedro, que é o Pedrinho, que é o meu amigo até hoje também, que é de São Paulo, de Martinópolis e mora em Florianópolis, mora até hoje lá. E aí eu falei, vou no Pedro. Eu acordei, bati na porta do cara, tipo, 4 e pouco da manhã, Pedrinho, me empresta dinheiro. Ele tinha, tipo, vamos dizer que era R$ 27 a passagem, ele só tinha uma nota de 50. Ele falou, Manu, é o último cinquentão que eu tenho, cara, não tem mais nada. Mas pega, cara. Pega que você tá precisando Não mais que esqueça eu. de mim, cara. Não, eu nem paguei ele, tenho certeza que o Pedrinho sabe, eu chamo ele de primo. Primo, vou te pagar um dia. Não, acho que eu já paguei um monte de cerveja, já valeu o dinheiro. Mas assim, você vê que legal disso, né, cara? O meu amigo lá só tinha poucas moedinhas, falou, cara, é isso que eu tenho pra pegar. Claro. Eu saí de lá, e por isso que eu digo que a gente não pode mudar, as pessoas fazem parte da nossa vida. Saí de lá, fui na casa do Pedro. O Pedro falou, cara, eu não tenho, é o último cinquentão, mas pega. E eu peguei e voltei embora. Cara, minha mãe quase, eu não avisei ninguém, lógico, naquela época não existia esse negócio de celular, WhatsApp, não tinha essa facilidade. Existia celular, mas não tinha WhatsApp, Não era essa nada. comunicação tão rápida, Não, né? não tinha isso. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, bati na porta, ela abriu a porta, quase que eu de costa, feliz da vida, começou a chorar de Sim, alegria, claro. tava com a mala, com o skatinho debaixo do braço, falei, mãe, voltei. E aí, cara, de lá pra cá muitas coisas boas foram acontecendo. Mas eu gosto de contar essa história porque, assim, além de ser uma fase da minha vida que eu também gosto de revisitar, porque foi uma fase de muita necessidade, eu não passei fome, eu falo que eu não passei fome, mas eu passei vontade de comer as coisas. Ah. Então, assim, meu irmão mais novo, o Chico, morou comigo nessa época. Cara, a gente fazia lá um feijão caprichadão com arroz e não sei o quê, daí ia comendo, daqui a pouco acabava o arroz, era arroz com farofa, daqui a pouco acabava a farofa, era feijão com feijão, e assim ia. Né? E a gente nunca passou fome, a gente sempre se virava. Eu nunca me permiti falar assim, cara, eu preciso pedir alguma coisa para alguém. Graças a Deus foi sempre. Que legal. E lógico, tem pessoas que passam por outros problemas que acabam tendo essa necessidade, eu não julgo. Mas eu acabei voltando então para Curitiba, Dinho, nessa época. E o que fica como lição, né? É a gratidão. Pô, quando você me mandou mensagem, que você falou assim, pô, eu sei que você é muito atarefado, então eu falei, cara, eu vou final de semana aí, mas eu vou.
eu não vou deixar de atender um amigo meu que está num projeto que eu sei que eu posso, legal. de uma maneira muito simples e humilde, né, com o meu pouquinho aqui, eu posso colaborar. E eu tenho uma gratidão muito grande por você. Obrigado, Porque pouca cara, gente é sabe isso. disso. Mas teve uma época que eu tava mal, separação e não sei o quê, e tava vivendo um péssimo momento da minha vida. O Jim falou assim, cara, arruma tuas coisas, eu vou te buscar, nós vamos pra praia. A ideia inicial era pra surfar, eu não sabia surfar. Aí eu não sei se isso é coisa de má companhia ou não, mas a gente trocou o surf por um churrascão que a gente passou 2 dias fazendo churrasco, bebendo, enfim, e foi muito legal. Cara, E sem necessidade de nada mais. Foi só amizade, com chuva na praia, no inverno. me lembro Aqui, disso, cara. nem lembro se era Guaratuba ou Caiobá. Acho que era Guaratuba. Guaratuba. E a gente ficou aqui. Barraca, cara. De Ficamos barraca, exatamente. cara. Então, assim, isso é uma coisa que cara, é gratidão. Então, não tem como o cara não voltar atrás e falar assim, poxa, independente do tempo que passou, independente das coisas, assim, a gratidão, eu acho que ela faz o homem ser maior, né? Ou faz o homem ser melhor, né? Exatamente. Não é nem por tamanho. Eu acho que gratidão é o que te move. Eu tenho muito comigo isso. E toda vez que um amigo meu, alguém que é lá das antigas, pede uma ajuda, independente se ele fez algo por mim ou não, eu sempre faço, cara, na medida do possível eu vou te ajudar. Legal. Eu sempre deixo isso muito claro. Cara, e tá, chegou em Curitiba com o skate, com a mochila e um sonho. Beleza. Já tinha sua filha aqui, agora tô próximo dela, vou conseguir acompanhar o desenvolvimento. Aí veio a ideia, o que fazer? Cara, e agora? O que eu faço? Ali apertou, cara. Ali apertou. O primeiro caminho foi aquele que eu te encontrei, que eu te conheci, ou antes teve outras aventuras, também outras trajetórias profissionais que te fizeram você vê, eu tava entender que te fizeram entender que você era um vendedor? Porque, ó, deixa eu falar para vocês. Hoje mesmo de manhã eu estava numa consultoria conversando com um vendedor e falando que uma das maiores importâncias do vendedor é ele saber fazer a leitura de cada cliente. Se você não souber fazer a leitura, não é de cada cliente, mas do ser humano, você não consegue vender nada. E esse cara aqui, explica para mim como que você... Cara, sou um vendedor. Na verdade, a questão do vendedor foi antes ainda, né? Quando a mãe da minha filha engravidou. Imagina, eu tinha 17 anos de idade na época, né? Namorava a mãe da minha filha e ela engravidou. E daí meu pai me chamou e falou o seguinte, ó, menino, meu pai, acho que foi, assim, a minha mãe foi a minha grande professora de vendas, que minha mãe é vendedora demais até hoje, às vezes, pô, tem um sofá lá em casa, ela dá, o que eu vendo? E ela vende, às vezes, por mais caro que se comprou na loja, é muito engraçado, minha mãe é muito vendedora. Só que o meu pai também sempre foi, meu pai é técnico de formação, mas ele, depois que ele saiu da empresa onde ele trabalhou, uma multinacional, ele se tornou vendedor, ele era representante comercial. Entendi. Então, ele era vendedor também. Só que aquele vendedor mais cético, mais vendedor técnico, e a minha mãe é no emocional total. Então, eu tive muito dos dois, assim, esse equilíbrio, acho que eu tive a melhor escola possível. E eu lembro que meu pai, então, me chamou e falou assim, ó, agora você vai ter uma filha, você vai ter, né, a gente não sabia ainda se era uma filha ou filho, vai ter uma alma para criar, e você vai precisar ganhar mais dinheiro. Nessa época, eu era auxiliar de escritório nessa representação comercial dele. E ele falou assim, ó, e eu não vejo outro emprego para você, a não ser o emprego de vendas. Porque vendedor escolhe o seu salário, vendedor faz o seu salário. Exato. E ele tinha uma representação comercial que ele vendia forma de pão, forma de empada, essas forminhas de alumínio que você vê aí, que vai no forno, enfim. Ele vendia, ele era representante de algumas empresas que fabricavam essas formas, e ele vendia. E ele falou, ó, mas você é meu filho, você não vai ter nenhum tipo de mamata. Ele tinha acho que 3 ou 4 vendedores, já era com muito mais idade. Ele falou, você vai trabalhar do lado dos caras, vai pegar a tua pastinha debaixo do braço, vai respeitar os clientes que eles já atendem e vai sair vender. E, cara, e ali eu fui descobrir, você vê, até isso eu digo que minha filha me deu muitos presentes na minha vida, né? E esse foi, acho que, um dos maiores, assim, porque ali, quando teve a necessidade, por causa da vinda dela, de eu trabalhar para ganhar mais dinheiro, foi vendendo. E ali eu aprendi, acho que a grande profissão da minha vida, né? Porque até hoje, cara, eu vou fazer um cadastro em algum lugar e tal, o pessoal fala, o que você faz? Eu sou formado em administração de empresa, eu não falo que eu sou administrador, eu estou diretor de vendas numa empresa. Eu não falo que eu sou diretor, eu falo sou vendedor. Eu tenho orgulho de falar que eu sou vendedor. Eu também. Isso, cara, isso não sai de mim. Se for em qualquer cadastro que eu fiz aí nos últimos tempos, também, cara. Vendedor. E isso é uma coisa, então, que eu aprendi naquela época, no momento que eu pensei assim, cara, agora eu com 17 anos, ou eu viro um homem, pai de família, ou eu vou continuar sendo moleque. E aí ali virou a chave. Então eu aprendi a vender nessa época. E aí, passado todo esse tempo, vai pra Floripa. Garçom é muito vendedor, cara. Pô, eu lembro que o dono do bar que a gente trabalhava, às vezes tinha porções lá que ele precisava, pô, comprei demais, tô com medo que fique aqui, e frutos do mar é aquela coisa, passou a validade, vai embora, né, já fora. Ele falava, galera, ó, acabei comprando aqui, peguei uma promoção, comprei muito camarão, então hoje quem vender acima de 3 porções de camarão, eu dou uma, ou eu dou meia dúzia de cerveja no final do dia. Cara, eu olhava pra galera e falava, vamos vender, ia, vendia 12 porções ia do pra dia. cima, cara. Então isso tudo você vai criando casca. Florianópolis foi muito importante para mim também,
com aprendizado de vida e com aprendizado de vendas. E aí eu voltei e você me perguntou, né, se foi o primeiro projeto eu ir para a concessionária. Não. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego, preciso conseguir alguma coisa para me manter aqui, para tentar dar uma ajuda para minha filha, porque como garçom lá, tudo nessa época, e eu assim, eu até às vezes me culpo, poxa, eu não fui tão presente e tudo mais, e a gente tenta compensar de outras maneiras, mas eu digo para quem tem a oportunidade de estar perto do filho, fique, cara. Independente se o casamento vai estar ou não, que tem essa coisa, o que segura o casamento é o filho, isso também é errado. Então, cara, seja feliz e tenha bom convívio com a mãe do seu filho, com o pai, né, enfim, com o seu ex-cônjuge, tenha um bom convívio. Porque, acima de tudo, tem uma criança. E eu acho que isso que é o mais importante. E aí eu vi aquela situação, caramba, eu preciso estar aqui, eu preciso ter uma presença com a minha filha, eu preciso dar um suporte para a mãe dela, porque né, ninguém nasceu em berço de ouro, então a gente tinha essa necessidade. E aí eu falei assim, eu preciso arrumar um trabalho. Aí, Dinho, naquela época, o meu irmão mais novo, o Chico, trabalhava já na concessionária e tinha um grande anjo, que já não está mais conosco, que é o Robson, que ajudou, assim, muito. Eu falei, cara, eu queria arrumar um emprego e tudo mais. E meu irmão vendia carros novos nessa concessionária. E aí não podia trabalhar irmãos no mesmo setor. Então, tipo assim, se eu fosse trabalhar lá, eu tinha que vender seminovos. Aí ele falou, cara, eu posso até levar teu currículo lá e tudo mais, mas você vai ter que vender carros usados. E ele falou assim para mim, e eu vejo muito mais você trabalhando com isso do que eu. Porque eu sempre fui apaixonado por carro desde criança. Eu era apaixonado. Eu era aqueles caras, meu pai tinha um Corcel 2 que ficava fuçando o carro, trocando lâmpada, queimava, sei lá, relé, eu não lembro agora, queimava as coisas do carro, fazia um monte de cagada. E eu sempre gostei. E meu irmão falou, cara, você vai se dar super bem se der certo. E aí eu falo do Robson, que é esse meu amigo que faleceu né, por um acidente, por uma infelicidade. Ele me ajudou muito na época, porque ele foi lá e indicou para a gerente dele, poxa, leva esse currículo lá e tal. E foi indo. Cara, eu tinha cabelo comprido na época. Eu fui fazer entrevista e cabelo comprido, cabelo amarrado. Os caras falaram, mas não pode trabalhar cabeludo. Eu falei, me contrata que eu corto. E me contrataram. Eu cortei o cabelo só quando me contrataram. Então, isso foi uma loucura. Mas antes de eu ter ido para lá, eles já estavam tentando me ajudar. E, cara, o tempo foi passando, eu voltei em agosto de lá. E aí, aquela coisa, eu voltei sem nada. Eu precisava arrumar um emprego para ontem. Então, não tinha, vou passar esse finalzinho de ano, nada. Eu estava precisando de emprego. E aí, passou uma semana, passou duas. Aí vem mais uma história, mais um amigo, que eu tenho uma gratidão enorme, que é o Fábio. Eu tenho muito pouco contato hoje com ele, mas é porque né, a vida adulta, né? Ela vai indo para os lados. O Fábio, ele fazia uns balõezinhos, assim, de enfeite, e era artesanal, totalmente artesanal. Ele começou a vender bem, ele precisava de um ajudante. Então, eu ia lá e ajudava ele, me pagava um dinheirinho por dia, que ele já não ganhava tanto, e mesmo assim ele me ajudava. Então, é um outro cara que eu tenho uma gratidão enorme, que era o que me sustentava naquela época. Tipo assim, sei lá, R$15 por semana, era o que ele podia também, ele não podia mais que isso, que ele não ganhava muito mais que isso. E aí, ele foi me ajudando. Cara, até que surgiu uma oportunidade de um emprego de motorista, nunca esqueça, de motorista de promoção de uma marca de cigarro. Motorista? Sabe esses caras que vão... Eu não sei se existe isso hoje, eu tô falando aí de coisa de 20 anos atrás. É aquele cara que vai, do merchandising eles falam, que ele vai lá nos pontos de venda, lá na panificadora, no bar e tal, ele vai lá e ajeita, repõe os cigarros ali. Eu não sei se ainda tem isso. Tem aquelas... Eu também não sei, mas naquela época era isso que o cara fazia. E aí... Eles estavam precisando do motorista nessa empresa que prestava serviço. Você foi pilotar? Não, aí que tá a questão. Eu fiquei um tempo em Florianópolis. Eu não tinha carro, não tinha nada. Quando eu fui para lá, eu tinha um Chevetinho, que daí eu acabei vendendo. Então, eu fui para Florianópolis e fiquei um tempão sem dirigir. E eu nem sabia, cara. Quando eu voltei de lá, minha carteira estava caçada, eu não sabia. Aí eu fui lá, fiz a entrevista de emprego, os caras me contrataram, deu tudo certo. Cara, daí eu olhei e falei, pô, só preciso renovar minha carteira, então. Eu ia ter uma semana ali de tempo, falei, vou renovar minha carteira. Cheguei no Detran, na época da filona, ficava lá, pô, passei a manhã inteira na fila. Cheguei lá, falei, quero renovar minha carteira. A moça olhou e falou, ixi, moço, mas não vai ser possível. Eu falei, por quê? Não, você tem uma penalidade aqui, você tem que cumprir. Acho que na época eram 3 meses de suspensão, por causa de uma multa que antes de eu ir para Floripa eu era motorista. Além de eu vender utensílio, eu era motorista também, fazia 2 trabalhos. Que motorista eu era das 4h30 da manhã até as 2 da tarde, daí depois eu saía e ia vender minhas forminhas. E aí eu era motorista e eu tomei uma multa. Só que foi para a empresa, né? O pessoal, gente boa, outro cara que eu tenho gratidão demais é o Júnior, que é dessa empresa também. E aí, caramba, cara, eu olhei aquilo e falei, mas moça do céu, eu consegui um emprego hoje, tô precisando muito desse emprego, eu tenho uma filha e tal. Ela falou, mas vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Rapaz, eu saí dali, liguei pro cara que tinha me contratado, eu não lembro o nome dele, porque foi só essa época que eu tive contato. Falei, rapaz, minha carteira tá caçada, mas eu prometo pra você, eu vou me cuidar ao máximo, é só 3 meses, e não. O cara falou, cara, eu não tenho como te contratar, eu não tenho nem como fechar o teu processo de contratação sem a carteira de motorista aqui.
Cara, e eu nunca esqueço, Dinho, eu ia ganhar R$1.000. Eu já tava fazendo cálculo, porque eu tinha tido o Chevette antes, eu pensei, nossa, eu compro o Chevetinho aqui, vou pagar 300 de parcela, sobra 700 e nananá. Cara, cheguei faceiro falando com a minha mãe, né, morava com a minha mãe na época. Cara, acredite se quiser, eu não consegui um emprego. Isso foi numa sexta-feira de manhã que eu fui renovar a carteira. Aí, cara, fiquei desolado, cara. Eu lembro que eu fui lá pro Fábio, pra esse meu amigo que eu trabalhava com ele à tarde, ele até comprou um vinhozinho Campo Largo lá pra nós tomar. Tô fazendo propaganda aqui, merchan. Cobra depois a ação. Pode deixar. Comprou lá um vinhozinho, cara. Eu, porra, cara, até chorando assim, falou, Fábio, não acredito, cara, tinha sido contratado, cara. Pô, como é que eu não sabia dessa carteira? Porque eu nunca precisava daquela carteira, não tinha precisado nos últimos anos. E fiquei muito triste com aquilo. Cara, nessa mesma sexta-feira, às 4h30 da tarde, me liga. Emanuel, tudo bem? Aqui é do RH da empresa tal, quer que você venha aqui na segunda-feira fazer uma entrevista? Eu falei, Caraca, meu Deus cara. do céu, fazer entrevista na segunda. Cara, domingo, me preparei e tal, vou pra entrevista, fui lá, falei, cara, é aqui que eu vou me pegar. E aí foi, cara, passei pela primeira etapa, pela segunda etapa, na terceira, como eles contratavam, não sei se ainda é assim lá, mas eles faziam tipo uma audiência de todos os candidatos ali, todo mundo tinha que ir lá falar de onde era e tal, pra ver se o cara saía bem em público. Sim, sim. E aí eu falei, e a menina do RH jogou assim pra mim, tá, mas você sabe que esse cabelo aí é fora do padrão, né? Você viu que todo mundo aqui tem que estar bem barbeadinho, cabelo cortado. Eu falei, eu vi, claro que eu vi. E você tá disposto a cortar o cabelo? Eu falei, a partir do momento que você me falar que eu tô contratado, eu vou cortar o cabelo. Eu falei, posso sair daqui e cortar o cabelo? Cara, na frente de todo mundo, eu coloquei ela numa saia justa. Daí ela olhou e falou, pode cortar o cabelo. Ali eu já sei, puto, deu certo. Daí saí dali, cara, graças a Deus deu tudo certo. Aí vem a parte da gratidão pra minha mãe, que aí eu voltei e falei, mãe, imaginei eu sem um pé no bolso, né, quebrado. Mãe, agora tô lá. E aí tinha, cara, nunca esqueço, era terno azul marinho noite, sapato social preto, gravata. Gravata acho que podia ser, mas era camisa branca, terno azul marinho noite e sapato social. E eu não tinha, que imagine, cara, eu fiquei na praia, eu ficava, às vezes, chegava a ficar um ano sem pôr um chinelo no pé, cara, trabalhava na areia. Às vezes, de pôr chinelo, o chinelo apertar. E aí eu falei, e agora? Isso foi em outubro. Aí minha mãe foi lá, cara, tadinha, checão, que era o que tinha na época. Fomos lá numa loja de terno, agora não vou fazer merchan, mas uma loja bem baratinha, cara, tipo 149 o terno, 79 o sapato, aquele sapatinho, sabe, que é mais de plástico do que couro. Início de carreira, né, cara, ela foi lá, ela parcelou pra mim, ela foi lá que e legal, fez, tá aqui, filho, e tal. Isso eu nunca vou esquecer. Então, são essas questões que vão acontecendo assim, e pra você ter uma ideia, cara, eu entrei na empresa, fazia treinamento e tudo mais, eu lembro que eu fui numa churrascaria que eu não ia fazia anos, assim, tipo, fazia tempo que eu não ia em churrascaria porque eu não tinha dinheiro. E aí, a gente ficava naquela época 15 dias treinando ali, fazendo um treinamento no RH, e aí eu fui lá, e a galera, no último dia do treinamento, pô, vamos todo mundo, era na Avenida das Torres, vamos todo mundo na churrascaria ali que era um pouquinho mais barato, mas era uma churrascaria, eu pensando, caramba, cara, era o vale-refeição que eu tinha pra passar o resto do mês, porque eu ia pra loja, daí na loja eu precisava comer no restaurante. Sim, sim. Cara, resumindo, vamos, eu fui. E aí, tipo, pensei lá, cara, quando eu comi, depois fiquei economizando naquele primeiro mês. Aí, primeiro final de semana na loja. Nisso, daí completou o mês, porque ficava 15 dias, daí completou o mês que eu ia trabalhar. Aí foi no primeiro final de semana na loja, que antes tinha tido um feirão. Primeiro final de semana na loja, calça jeans. Daí era autorizado aí de calça jeans. E eu não tinha calça jeans. Volto lá, eu tava voltando de Floripa, eu não tinha uma calça jeans boa assim pra usar. E a calça jeans tinha que ser azul marinho escuro também. Eram exigências da época, né, da empresa. Sem rasgo, sem mancha, que antigamente era moda, né? Aquelas calças rasgadinhas e tal. Ó, calça lisa, azul marinho escuro. Cara, eu fui com uma que eu emprestei do meu irmão, tipo, poxa, acho que tá bom, porque ela era meio desbotadinha assim, sabe? Só que era o que eu tinha, peguei emprestado do meu irmão. Cheguei pra trabalhar, cara, a equipe olhou assim e falou, e o gerente era casca grossa. A equipe olhou e falou, se o gerente, não vou citar o nome, se o gerente chegar aqui e ver você com essa calça, ele vai mandar todo mundo ir pra casa e voltar a trabalhar de terno no final de semana. Pode sair daqui e comprar uma calça agora. Cara, eu só tinha o VR no bolso. Que era o VR que tinha caído ali no finalzinho do mês. Eu só tinha o VR. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí um amigo meu, que tem uma outra... Eu vou citar muitos nomes aqui, que são pessoas... E eu vou esquecer de muitos também, peço desculpas, mas os que eu for lembrando, eu vou citando aqui. O Gomes, que é um amigo meu até hoje, o Reinaldo. Reinaldo Valente Gomes. É um cara que me ensinou tudo quase ali. Hoje em dia ele é um grande pensador de investimentos, palestrante. Palestrei com ele agora um tempo atrás no Rio Grande do Sul. O cara sabe tudo, cara. Esse é um cara pra você trazer aqui, cara. Dica financeira. Olha aí, ó. O cara é fera demais. Esse é um cara pra você trazer aqui. Porra, uma hora com o cara é uma pós-graduação. E aí o Gomes me chamou de cantinho e falou, Guerreiro, ele talvez me chame de Guerreiro, vai ali no mercado, no supermercado bem grande ali, que eles aceitam VR lá e tem roupa pra vender. Aí o cara, eu não podia ir pra casa, porque eu não ia ter outra roupa pra voltar, não podia faltar. E ele falou, só que corre antes que o gerente chegue. Aí eu chegava um pouquinho antes, cara, corri lá, achei uma calça jeans,
Fui lá, passou a calça jeans no VR, graças a Deus, que foi a mais baratinha. Fui no banheiro do mercado, troquei e voltei com a calça jeans. Cara, agora você pode trabalhar. E aí eu fiquei ali. Mas, cara, isso foi uma escola tão grande. Que E legal, aí, dali pra cara. frente, né, fiquei 10 anos nessa concessionária, sou muito grato também. Que legal. Enfim, histórias da vida, né? Histórias da vida. Exatamente. Cara, é muito legal ouvir, assim, você e eu presto muita atenção porque a gente mais ou menos viveu, assim, as mesmas funções, vamos dizer assim, comerciais, porque eu também fui vendedor de uma série de... Cara, eu comecei vendendo em atacado alimentício. Meu pai me ensinou a vender. E depois eu fui para a concessionária também trabalhar com carro seminovo, depois que eu fui para o carro zero, enfim. E aí, volto a falar, não é nem clichê, mas ouvir você contando assim faz eu voltar, sabe? E ver tantas situações que a vida faz a gente passar e... É interessante e faz a gente até se silenciar, cara. Eu tenho um hábito de ficar aqui, pá, mas aí eu escuto e volto e me remeto e não vou deixar isso tomar conta de mim. Vamos seguir o baile. Segue o baile, segue o baile. Cara, Manu... Manu... Sabe que até, desculpa te interromper, mas é engraçado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar por 1 hora aqui, cara? Eu acho que já deve ter passado meia hora, porque eu tenho tanto... Só que... Cara, não sei. E acho que isso é o gostoso de tirar esse momento, porque às vezes a gente não lembra de tirar esses momentos para contar histórias. Exatamente. Simples, eu tô aqui batendo um papo com um amigo. Que, claro, vai ser registrado e vai passar para muita gente. Mas eu tô aqui contando histórias da minha vida que eu tenho tanto orgulho em contar e que às vezes ela fica lá esquecida, a gente esquece disso. Eu acho que, e é importante para você que está nos assistindo, relembre as suas histórias. É isso aí. Tem que relembrar. Poxa, olhe por tudo que eu passei. Muitas vezes a gente tem... Olha que legal. Tem um outro cara que eu sou muito grato também, que é o Thiago. Ele é um mentor, um dos meus mentores hoje, né? Eu faço um coach com ele. Tem uma empresa que faz um grande trabalho. Um outro cara que começou também numa empresa como contratado, como palestrante, foi crescendo, virou CEO dessa empresa, vendeu a parte dele e construiu a empresa dele. Hoje a empresa dele é maior do que a empresa que ele ajudou a construir lá atrás. Boa. Então é um cara fera. Que também se pode trazer aqui, vou falar muita gente que graças a Deus a minha vida tem, assim, tem muita gente, tem muitas pessoas, muita gente maravilhosa que passa por ela. E aí o Thiago, há um tempo atrás eu tava falando para ele, poxa, Thiago, às vezes eu fico pensando, cara, foi bem no dia que eu escutei a pergunta que esse colega meu da concessionária falou assim, cara, como é que você chegou, né? Como é que você chegou onde você tá, com essas pessoas que você acaba convivendo e tudo mais? Qual que foi o caminho que você trilhou? Eu falei, cara, eu não sei, eu não consigo olhar para trás e ver o que eu fiz assim de diferente. Eu só vivi o meu melhor todos os dias, então eu não fico pensando amanhã o que eu vou fazer, ou olhando para trás o que eu era. Eu sempre acordo e penso assim, eu preciso fazer o meu melhor hoje, eu preciso fazer o meu melhor hoje. E esse caminho, fazendo o melhor hoje, eu fui construindo um caminho. Então, e aí eu tava com a sensação, ele me explicou, que chama-se síndrome do impostor. Sabe, se chegar e falar, caramba, cara, eu cheguei aqui, mas eu não merecia estar aqui. Pô, eu levei sorte, eu cheguei aqui por sorte, não foi por mérito. Aí ele me chamou e falou, cara, olha isso que você já construiu. Porque ele me conhece, ele me treinou na época da concessionária. Essa empresa que ele trabalhava antes era a empresa que fez a metodologia de vendas dessa concessionária. Entendi. E ele me treinou como gestor lá. E hoje em dia ele está treinando a minha equipe aqui de vendas, porque né, é tão bom o método dos caras que eu trouxe para essa empresa que eu estou hoje. Então eles já estão conosco, vai completar 1 ano. Então, assim, esse cara foi o que me treinou, junto com ele o Davidson, que foi o cara que foi o primeiro contrato, quando eu fiquei esses 15 dias em treinamento lá nessa concessionária, foi o primeiro cara que me pegou, um garçom de bar de praia e me transformou num vendedor de carro. Então o Davidson é outro cara, esse amigo que eu tenho muita gratidão. E essas pessoas foram construindo a minha vida. E esse cara me falou, e você vê, né? Eu te falei lá no começo que você trazia roupas dos Estados Unidos, eu ficava maravilhado. Eu fiz tantas viagens, realizações de sonho, e agora nesse ano, aliás, perdão, no ano passado, agora no final do ano passado, eu realizei mais um sonho que era ir para a Suíça. E aí, eu sigo você lá nas redes, aí cara. Eu fui, né? Tive essa viagem, passei por alguns países, dentre eles eu fiquei 1 semana na Suíça, foi uma grande realização. E eu tava indo para essa viagem. Então, na sexta-feira eu tive o treinamento com ele, e aí no sábado eu saí de férias e já ia pegar o voo para a Suíça. Aí ele falou assim, Manu, faz um exercício amanhã, cara. Eu sei que você não olha pro teu passado, mas é importante, é por isso que eu tô falando para quem tá em casa, fazer sempre que possível uma releitura. Não vivam no passado, pelo amor de Deus. Passado passou, não se prendam lá. Mas olhem para trás, para tudo que vocês já passaram e para tudo que vocês construíram. E vejam o quanto esse caminho foi difícil e bem pavimentado, porque você não vai voltar para lá. Agora o que interessa é para frente. Exatamente. Então, assim, ele pediu para eu fazer justamente para eu fugir dessa síndrome do impostor.
faça indo no voo, você vai fazer escala na Itália, então eram 10 horas e meia de voo. Falou, cara, pega o bloco de anotações do teu celular e vai colocando tudo que você passou. Cara, de quando você estava como motorista em Curitiba, que você acordava às 3 da manhã, tomava banho gelado, e você ia e trabalhava, e depois você foi para Floripa, e você foi garçom, tudo que você passou, depois você voltou. Cara, faça esse retrospecto da tua vida. E eu tenho certeza que você vai entender que você merece estar onde você está. E você tem qualidade profissional de sobra para assumir o cargo que você assumiu. E aí, rapaz, eu fiz isso e fui relembrando. Falei, caramba, cara, olha quanta coisa eu passei. Muita coisa. E aí, por que eu tô falando isso tudo para você de cabeça fresca? Porque eu fiz isso agora em agosto, outubro, não lembro. Foi recente, foi recente. Final de 24 agora. Foi final de 24, agosto de 24. E aí, assim, né, eu revisitei todo esse passado. E aquilo me fez um bem, cara. Um bem de falar assim, caramba, olha, né, de onde eu saí. E volto a dizer, eu não sou ninguém ainda. Eu acho que a gente nunca chega a ser alguém de verdade que a gente quer. Exatamente. Eu acho que a nossa vida é sempre legal, é você estar galgando novas posições e por conta própria, sem passar por cima de ninguém. Então, quando eu cheguei e fiz esse exercício nessa ida, no voo, eu falei, caramba, cara, que legal. Tanto que eu falei, mandei mensagem para ele, Tiagão, obrigado, cara, por ter feito isso. Porque na minha concepção, eu tava ali, tipo, cara, as pessoas gostaram de mim, falei bonito para alguém me colocou aqui. E não, na verdade, eu acho que foi um caminho muito bem pavimentado. Muitas vezes eu não paro para olhar esse caminho que eu percorri. Mas é importante. É aquela coisa, eu tô viajando, eu nem olhei as placas. Né? Mas agora eu passei para voltar e prestar atenção em cada placa que eu vi no caminho. Em cada placa me mostrou que eu fui traçando e direcionando esse caminho. Então eu penso que Deus sempre esteve à frente de mim. Eu digo, né, que, poxa, sem Deus, nada disso que aconteceu. E eu aprendi no meio do caminho, na minha vida, a ser muito grato a Deus. Eu rezo todos os dias, agradeço a Deus. Eu penso que muito dessa construção vem através dele, ou toda essa construção é através dele, e ele vai me direcionando. Cara. Esses anjos, que são as pessoas que passam na minha vida e vão me ajudando a crescer e a evoluir, e mais aprendizados, enfim. Exatamente. E tudo isso constrói um profissional com uma carreira sólida, mas também constrói um ser humano, né? Que conhece profundamente as questões da vida. Eu acho que é isso que eu tenho buscado cada vez mais, conhecer mais da vida. Porque você conhece mais da vida, você conhece mais de pessoas. Quando você conhece mais de pessoas, você lidera melhor. Quando você conhece mais de pessoas, você vende melhor. Você consegue servir melhor as pessoas. Eu acho que esse é o nosso propósito. A capacidade de leitura, né, do ser humano. Exatamente. A gente conseguir fazer essa leitura do ser humano, ela é fundamental para a gente que trabalha direto com o público, né? Tá na moda, né? O pessoal fala que você tem que descobrir as dores dos teus clientes. A frase... E de fato, todo mundo fala. Exatamente. Mas quem que realmente faz na essência? Meu pai me ensinou uma coisa muito legal. Nós temos 2 olhos e uma boca. Então, quer dizer que você tem que ouvir muito mais do que fala. Quando eu tô entre amigos, eu sou o único cara que fala. Às vezes eu falo pra minha esposa, pô, você não fala, mas você nem deixa eu falar? Só eu que falo. Mas é que eu gosto de falar muito. Mas quando eu tô na frente de um cliente, principalmente nas primeiras conversas, nas primeiras reuniões, eu falo, hoje eu vim aqui mais para te ouvir do que para falar. É isso aí. Eu falo um pouco da empresa onde eu trabalho, tenho orgulho imenso de onde eu trabalho, com quem eu trabalho. Então eu falo um pouco disso. Mas de uma reunião de 60 minutos eu vou falar 10 e 50 eu vou falar pro cara, agora fala você. Porque eu vim aqui para resolver um problema seu. E não para ficar falando aqui e fazendo propaganda minha. Exatamente. Cara, é muito legal, porque volta e meia eu faço algumas consultorias, trabalho muito com vendedor. E eu estou recentemente fazendo uma consultoria grande e hoje é quinta-feira, né? Eu estou desde terça-feira dentro de uma sala conversando com um por um. Tentando entender o tempo de empresa, o que ele faz ali, o que ele conquistou, o que ele gosta, o que ele não gosta, tentando extrair dessas pessoas algo, porque quando me contrataram, mas você vai fazer isso, eu falei, olha, não há possibilidade nenhuma de você criar uma ação sem você conhecer as pessoas que você vai trabalhar. Exatamente. Eu falei, eu quero que você entenda assim, o produto que você está comprando da agência não é um milagre. E hoje eu falei, inclusive, para um vendedor dessa empresa que tem 22 anos de casa. Quando ele me questionou, né, o que eu achava de estar fazendo aquilo e quais seriam as novas novidades, eu falei, cara, não é assim. Eu falei, eu quero entender o que você, em 22 anos aqui dentro, ainda sente necessidade. Porque para pensar comigo, você há 22 anos aqui, você viu todo mundo passar. Exatamente. Os teus colegas que estão aqui há muitos anos, muitos deles você ensinou a fazer, ajudou, foi um colaborador, e agora é o momento de que eu possa ouvir. Eu não vim te ensinar. Eu vim aqui com 30 anos de venda, dura, passei por várias situações, mas eu trouxe um saco tipo do Papai Noel e eu vou jogar aqui em cima um monte de cases, a palavra bonita, né? Eu vou jogar um monte de cases aqui
com sucesso, sem sucesso, que prosperaram, que não prosperaram, mas não para ensiná-los, mas para trocar com vocês. Eu quero que você faça o mesmo comigo. Né? E hoje em dia, cara, quando a gente fala assim, eu preciso descobrir a dor desse cara, porque tem muita propaganda na internet que fala assim, se você descobrir a dor do cliente, você vai puxar dinheiro de enxada. Tem umas frases que eles usam, e não é assim, cara. Já começa errado porque tá olhando para dinheiro. Exatamente, Eu penso cara. assim, se eu descobrir a dor do meu cliente, eu vou conseguir resolver o problema dele, que eu acho que é o principal motivo de você estar ali. Exatamente. Resolvi o problema do meu cliente, ele vai vender mais e com ele vendendo mais, o dinheiro que vem para mim é consequência. Exatamente. Se não for baseado em resultado, nada adianta. Nada adianta. Foi o que eu falei. Vender, é o que eu digo, nunca venda sonhos, ajude a construí-los. Exatamente. E foi o que eu falei para essa diretoria quando a gente sentou para assinar contrato. Eu falei, cara, se você acha que está comprando um milagre, ou se você está trazendo um gerente que vai bater de frente, isso acabou. Não existe mais isso, cara. Eu não posso... as coisas não funcionam mais como eram há 10 anos atrás. O que eu venho trazer aqui é uma mala de experiências, aonde eu vou tentar, de alguma forma, trocar com a tua equipe, porque, na verdade, eu olhei para ele e falei assim, o que você tem hoje? Você tem um time. Ainda brinquei com ele, fiz passei uma metáfora para ele. Falei, você já assistiu aqueles filmes da Walt Disney, que o cara vai lá, contrata um treinador, aquele time de futebol americano tá cheio de estrela, mas os caras estão tudo desanimados, ele vai lá, levanta e o time é o campeão da liga. Eu falei, o que você acha que você está fazendo comigo? Hoje o que você tem é uma equipe que está na marcha lenta. Aí você fica... Até comentei com ele que eu acompanhei 3 reuniões dele com o pessoal e ele bate muito, sabe? Tem que contratar mais para aumentar o faturamento. Eu falei, cara, o que vale para você? Você ter 20 na marcha lenta e botar mais 10 e continuar na marcha lenta? Ou desses 20 você identificar realmente quem está disposto a fazer? Desses 20 eu tive um desfalque, Edson, no meu time, eu perdi 4. Você perdeu ou tirou alguém que estava fazendo mal para outras pessoas? E você descobriu ao mesmo tempo que esses 16 que sobraram são capazes de fazer o dobro do que eles fazem hoje. Mudança de mentalidade. Se não passar por mudança de mentalidade, cara. E aí, acontece. assim, só para resumir toda a curva que eu dei aqui, muita coisa é consequência de um bom trabalho feito. Exatamente. E assim, a base que você usou desde a hora que você sentou aqui, cara, viver o hoje. Eu levanto da cama e falo, cara, hoje eu vou dar o melhor de mim. O meu melhor. Ponto. Esse é o ponto inicial de tudo. Entendeu? Exatamente. Esse é o ponto inicial de tudo. Agora, pessoal, eu vou entrar num assunto aqui com o Manu e eu quero que ele conte para vocês. Eu já contei a minha história de superação, que eu já sou um ex-fumante, bebia vodka, não bebo mais, perdi tantos quilos, sou corredor, sou maratonista. Manu também. Quando eu o conheci, ele era um pouco pesadinho. Manu, me conte, cara, da onde veio esse universo fitness, onde você entrou, o que virou a chave, onde é que foi o starter aí, cara? Manda lá. Esse é outro fator, outra história Esse engraçada. eu quero saber, cara. É engraçado porque as pessoas também me perguntam, cara, o que você fez? Que dieta que você fez? Eu emagreci 37 quilos, mas foi em 5 anos. Caraca. Ninguém parou para pensar que 5 anos, cara, são 1.800 e tantos, 1.600 e tantos dias, não vou fazer essa conta de cabeça agora, mas foram 1.600 e tantos ou 1.000 e tantos dias vivendo hoje. Se você quiser, se você pensa que vai sair de 130 quilos para 90 e pouco, no piscar de olhos, não adianta. Tem uma frase, até postei esses dias do Bolt, que ele falava assim, eu treino durante 4 anos para correr por 100 metros. Tem gente que treina 100 metros e desiste porque não deu resultado. Exatamente. Então, essa é uma coisa muito legal. Cara, foi outra coisa que eu também não olhei para o futuro e não olhei para o passado. Mas o que deu o starter? Assim, que você falou, cara, levantou, olhou para você e falou, cara, vou... Foi uma situação engraçada. Eu tava em Florianópolis, mas daí não ainda como garçom, eu já trabalhando nessa empresa onde eu trabalho hoje, no Grupo Massa. Eu era executivo de contas, né? Eu vendia propaganda, publicidade para os clientes lá, e eu tava numa reunião num cliente que era no continente ali. Então eu tinha que passar a ponte no hotel onde eu estava hospedado para tomar um banho e ir jantar com outro cliente. E aí essa reunião estendeu um pouquinho, e aí aquele trânsito ali, né, que pega na ponte no final do dia, rapaz, cheguei no hotel meio atrasado e eu estava hospedado no primeiro andar do hotel. E eu gordinho, né, na época de camisa social, já tô até imaginando o que aconteceu, cara. Apertei o elevador, cara, sei lá, o prédio tem lá 11, 12 andares, esse hotel que eu gostava de ficar ali. E aí eu apertou e vi que ele tava lá. E eu atrasado, eu falei, cara, poxa, um andar? Pô, na época com 37 anos de idade, 36, sei lá. Pô, sou novo, vou subir de escada. Um andar. E eu subi a correndinha de escada.
Aí cheguei, tirei gravata, tirei camisa e tal, e eu ia tomar um banho para ir jantar com outro cliente. Cara, a hora que eu abaixei a calça aqui senta na beira da cama para tirar o sapato, nessa de eu me abaixar assim, cara, eu me vi suando, bicas assim, sabe, de suor, e com falta de ar, cara, porque a barriga espremeu ali, eu não conseguia desamarrar meu sapato. Daí eu falei, meu Deus, cara, onde que eu tô indo parar, velho? Subi um lance de escada, eu tô desse jeito, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Aí eu olhei e falei, não, eu vou mudar. E é engraçado que eu tenho uma foto desse dia, até depois dá pra colocar o pessoal que eu tenho no meu Instagram lá, o antes e depois ali. Nesse dia, cara, que aconteceu isso, eu peguei o celular, fui na frente do espelho, de cuequinha lá, falei assim, vou tirar uma foto e vai ser a última vez que eu vou me ver gordinho na vida. E nada contra quem é gordinho, tem gente que é por opção, não tem problema. Mas ali eu percebi que estava afetando a minha vida. Exatamente. E não tem coisa que eu ame mais nessa vida do que a minha vida. Exatamente. Entendeu? Para eu poder dar amor para os outros, eu tenho que primeiro me amar. Exatamente. Porque se eu não tiver vida, como é que eu vou dar esse amor Não pros tem como outros? ser diferente, cara. Então, ali eu tirei essa foto e dali para frente eu falei, cara, eu vou mudar de vida. E aí eu comecei fazendo caminhadas, escutava piadinha na empresa, vai lá o atleta, quero ver quanto tempo vai durar, e não sei o quê, e tal. Porque antes disso eu tentei aquelas coisas milagrosas, injeçãozinha que se aplica, a dieta maluca, 3 dias sem comer, cara, tudo isso me dava um efeito rebote, e eu não tô falando que não funciona, para outros pode ser que funcione, para mim não funcionou. Para mim, se eu ficasse... Mas para mim também não, cara. Eu fiquei sem comer um tempo, quando eu comia por 5 dias. Aí eu apliquei o negócio, quando eu passava aquela fase da dieta, eu comia por 3 meses. Eu emagrecia 5 quilos, ganhava 11. Já aconteceu isso comigo. Perdi 5 numa semana e ganhei 11 em 2. Não adiantou de nada. E aí, cara, eu falei assim, bicho, se não for por mim... E tem o fator de eu ter ido, alguns dias antes disso, também no médico. Eu fui no... Minto, foi depois. Depois, aconteceu esse fator de eu me sentir cansado, marquei um médico, falei, vou fazer um check-up geral, e aí apareceu uma esteatose hepática acentuada, que é uma gordura no fígado mais caprichadinha lá. Aí eu fui lá no hematologista, salvo engano, é o nome do especialista que eu fui. Cheguei lá, ele olhou, ele falou, cara, você tem, acho que 36 anos eu tinha na época, eu vou te passar uma medicação aqui, que é para um senhor de 70, 80 anos, para tomar todos os dias. Só que se você vai voltar aqui 3 meses. Se você pegar certinho nesses 3 meses, fizer uma dieta, fazer tudo bonitinho do jeito que eu tô te colocando, tomar a medicação em 90 dias e regrar, você vai perder pelo menos uns 10 quilos no natural, sem loucura. E aí, se você conseguir fazer isso, daqui 3 meses, eu tiro o remédio e você continua a tua vida normal. Se caso você não se preocupe com isso, você vai voltar aqui 3 meses e eu vou te prescrever esse remédio contínuo pro resto da tua vida e você vai ter que ficar tomando para se manter vivo. Cara, aquilo me deu um... Ele falou assim, do jeito que você tá, essa frase eu nunca esqueço, do jeito que você está, você não dura até os 50. Aí eu fiz a conta, falei, pô, menos de 15 anos, não, nem a pau. Eu ouvi essa frase também, cara. Então, eu falei, chega. Rapaz, saí dali, peguei aquela bíblia de remédio pra comprar, fui lá, eu gastei acho que quase uns 500 e poucos pila, gastei uma grana de remédio. E, cara, eu voltei pra casa com aquela sacola de remédio. Fui pra casa, primeiro dia tomei, segundo dia tomei. No terceiro dia, cara, eu me revoltei. Falei, cara, não depende disso aqui pra eu viver. Não são esses remédios que vão fazer viver. Tá aqui dentro. Ou eu me viro, ou eu mudo esse jogo, ou eu não vou ficar dependendo de outras coisas, né? Não é de ninguém ou de alguma coisa pra sobreviver. Eu vou mudar a minha chave. Eu não vou falar mindset, que é outra coisa que tá na moda. Vou mudar a minha chave, eu vou virar essa chave na minha cabeça. Vou começar a fazer caminhada, vou começar a fazer as coisas. Cara, e dali foi. E aí eu comecei a fazer caminhadinha. Isso foi ali mês de outubro, mais ou menos. Daí já peguei um técnico de corrida, que é o Ricardo, que é um baita cara também, que me ajudou muito, que eu tenho uma gratidão enorme. Fui no Mozart Moraes, que é o meu médico, que até hoje é meu médico, que também tem uma gratidão enorme. Cara, e comecei a mudar aquele mindset, e daí veio a nutricionista Carol, aquela turma. E aí ia ter uma Batel Run de 5 ou 10 quilômetros em janeiro. Primeira prova do ano. E aí eu comecei a treinar em novembro. Comecei a fazer meus primeiros, sabe aquela coisa que você corre 300 metros e caminha 100 e tá quase morrendo. Quase morrendo. E fui ali. E, cara, eu fiquei na minha cabeça, eu vou mudar de vida, vou mudar de vida, vou mudar de vida. E comecei a me dedicar. E aí, você sabe, né, acho que quem corre aqui sabe, é sempre bom você ter uma provinha que claro. dá aquela, pô, tem que ter a provinha ali na frente pra eu focar naquilo. Não tem como ser diferente, porque cara. senão você acorda de manhã, tá chovendo, não vou treinar. Mas quando você acorda de manhã, tá chovendo, tá frio, você fala assim, mas tem a prova, se eu não treinar hoje, eu não desempenho lá. E aí, eu fui fazer a inscrição pra Batel Run. Cheguei lá na inscrição, daí o Ricardo, meu técnico, fala, vai lá e se inscreve para 5 km, faz a tua primeira 5 ali e tal, que você vai gostar, vai curtir. E aí eu vou te treinar para isso. Mas nessa época eu não estava nem correndo eu não conseguia correr 1 quilômetro contínuo. Em novembro. E a prova em janeiro, final de janeiro, se não me engano. Aí, vou lá, começo a treinar e vou fazer a inscrição. Volto na inscrição.
Eu olhei 5 em cima, botãozinho de 10 embaixo. Daí eu com o mouse aqui, coçou e 5, 10, 5, 10. Falei, eu vou meter esse 10 aqui, seja o que Deus quiser. Eu tenho uma frase que eu uso na minha vida, dá o passo que Deus dá o chão. Eu falei, vou colocar esse 10 e bora. Deus me ajuda. Cara, fiz tal e continuei treinando. Quando faltavam uns 15 dias pra prova, o Ricardo falou, Manu, tudo certo com a tua inscrição? Já fez? Eu falei, não, já fiz naquela época lá atrás, tal. Então fechou, tal. Eu falei, só que eu preciso te contar um segredo. Daí ele, o que foi? Não, faltava mais de 15 dias. Até acho que foi antes do final do ano. Eu falei, eu me inscrevi para 10, não para 5. Cara, você tá doido, bicho. Até porque Deus, você não conhecia o percurso dos 10K, né, não, cara, da Batel. E ele me falou o seguinte, ele falou, cara, mas eu tô treinando você para 5, porque você não me avisou lá. Cara, você é maluco, mas vamos mudar o treino e vamos embora. Vou ter que apertar o passo. Bora lá. Bora. Cara, fui lá e fiz. Daí o Anderson, que é um outro amigão meu, que você trabalhou junto, né, que trabalhava conosco no grupo, tá em outro grupo hoje. Cara, falou, Manu, eu vou correr com você. Eu vou junto com você na pipoca só para te acompanhar. E ele me deu uma baita força, cara. Foi um dos caras que me inspirou desde o começo nisso. E ali, cara, eu fiz aquele 10K. E aí, quando você vive a sensação da corrida, da galera se reunindo, dos grupos de corrida, né? Das assessorias, enfim. Exato. Cara, aquele negócio é um bichinho que te morde e fala, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Em resumo da história, voltando pro médico, então eu fiz essa corrida, daí já emendei mais umas 2 ali, fiz a Entre Parques, 14 quilômetros e tal, não sei o quê. Eu não voltei no médico em 3 meses, eu voltei no médico em 6 meses. Porque daí eu falei, não vou voltar agora, né? Porque eu não tava do jeito que tinha que estar. Mas daí eu fui correndo certinho, fui fazendo dieta, fui melhorando. Em 5 para 6 meses eu voltei no médico. No mesmo médico lá. Fiz os meus exames, levei para ele. Ele olhou e tal, tudo mais. E falou, cara, a esteatose diminuiu, quase que parou. Tá tudo certo, tá tudo bem. Você fez a medicação, acho que a partir de agora eu posso cortar a medicação, tal. Daí eu falei, doutor, então tá tudo certo. Ele falou, não, cara, você melhorou muito, pô, você tinha perdido tipo uns 11 quilos, 12. Você melhorou muito, você perdeu peso, a esteatose quase que sumiu. Cara, você tá muito bem. Pô, a medicação, inclusive, deve ter feito muito bem pra você. Eu falei, agora posso te contar um segredo, doutor? Daí ele falou, o que foi? Daí eu falei, eu não tomei a medicação. Daí ele olhou, como que você não tomou? Eu falei, eu tomei 3 dias. Joguei fora o remédio e vim por conta. Como que você fez isso, rapaz? Isso. Fiz assim, fiz ali. Ele falou, cara, você tá de parabéns. Porque a medicação era para ser um impulso, para você pensar, vou me cuidar porque eu gastei dinheiro. Mas você conseguiu fazer isso sem esse impulso. E, cara, o teu resultado é extremamente fantástico, assim, do jeito que eu era para quando eu fiquei. E aí, dali pra frente, cara, daí fui correndo, daí conheci a bendita da corrida de montanha, que daí veio o Thiago, que é outro. Eu vou fazer minha primeira, cara. Agora, dia 23 se prepare que é um caminho sem volta. 23 de fevereiro eu vou fazer a Discovery Trail de Vitimarsum. Eu fiz a primeira, foi uma Discovery de Bateias. Eu vou fazer a de Vitimarsum. Caminho sem volta, esqueça. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Só que já se prepara. Vou fazer 15K. Então, você é acostumado a fazer 21, aqui, faço meia maratona dando risada, você vai fazer 15 de montanha, cara, é a mesma coisa fazer uma maratona e meia. Então, o Léo, que é o meu treinador, ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, se inscreva nos 15 porque você vem do treinamento da maratona, mas não pense no tempo de 15 que você faz aqui, é totalmente diferente. Eu fiz maratona e fui fazer 35 na Pedra do Baú lá. Você fez aquela prova super conhecida também, fiz uma ultra maratona. Não, essa aí, Pedra do Baú. Então isso, exatamente, Pedra do Baú. Eu fui lá e me inscrevi de primeira em 35. Falei, não, 35 tira de letra. Pá, rapaz do céu. Foi sofrido. Mas depois eu fiz uma de 53. Caraca, você fez a de 53, daí? Cara, essa é forte. Mas é muito gostoso. Se você estiver preparado, você vai. Se não estiver preparado, nem a vida. É um universo... E é muito doido. E aí, então, veja, esse ano eu tava querendo ir pra de 80, lá na Pedra do Baú. Ela é um pouquinho antes da Páscoa. Mas, cara, eu tive um problema no joelho, até tô sem treinar, completou um mês sexta-feira passada. Eu tive uma lesão, Poxa, me fugiu o nome, cara. Enfim, eu tive uma lesão no joelho aqui que me travou totalmente. Tô fazendo fisioterapia, acompanhamento médico, tomei medicação na veia. Eu corri ano passado inteiro, cara, sem nenhuma lesão. Foi maravilhoso. Agora, ano retrasado, cara, eu tive uma lesão uns chamam de canelite, né? Outros falam que é aquelas microfraturas. É de fadiga, né? Eu tive isso no comecinho quando eu corri, mas isso às vezes é tênis errado. Então, sabe o que foi? Eu viciei em usar tênis com placa. Aí eu tava treinando com placa de carbono, errado, cara. E aí, quando pegou, já tava tarde demais. Eu não usei placa porque dizem que tem esse problema. Cada um com a sua adaptação, né? Eu não gosto às vezes de falar, galera, o cara falou lá. Quem sou eu também, porque eu não sou profissional de nada. Mas assim, e aí eu tive esse problema, cara. Derrame articular, lembrei, derrame articular. Putz, cara, teu joelho fica desse tamanho e agora eu tô, né, a gente tá com um evento na praia, caminha bastante, vai pra lá, pra cá. Chega sábado à noite, cara, domingo à noite, meu joelho tá desse gigante. tamanho, cara, inchado, de gelo e tal. E fisioterapia, né, fui ontem pra físio, enfim. Aquela loucura, cara.
a gente vai se empolgando e vai indo, mas esquece que o corpo às vezes tem as suas limitações e precisa das suas preparações. Exatamente. E eu pequei um pouco nas preparações. Alongamento não fazia direito, o fortalecimento, mais ou menos aqui meia boca. E tô indo bem, tô correndo bem. Fiz a maratona de Curitiba, que você fez também agora, né? No final do ano passado. Cara, fui lá, a que eu tinha feito no ano anterior, tinha ido bem pra caramba. Nossa, terminei sobrando. Esse ano eu fiz em 50 minutos a mais, cara, terminei morrendo. Mas falta de preparação, porque daí a gente vai achando que tá... cara, mas bonzão, o sol judiou. No final ali, o sol pegou forte, esse foi um ponto que me pegou muito forte, porque, cara, eu lembro assim de... acho que é o 37, se não me engano. Exatamente. Você pega ali perto do estádio do Capanema ali. Cara, quando eu passei embaixo do viaduto, eu cheguei a parar pra pegar uma sombrinha e falava, eu não aguento, curitibano não é acostumado com esse sol desse jeito. Fera, cara, essa prova foi tensa. E ali foi, cara, foi desgastante. Dali pra frente mas foi é gostoso, né? O pós-prova ali que você faz é muito... Porque você passa, né, a galera vê a maratona, poxa, correu a maratona, mas não é a maratona. E aí onde eu digo, né? O que você fez que eu emagreci e tal? Às vezes a pessoa só olha o jeito que eu tô hoje, é como se fosse o dia da maratona. Mas ninguém viu a preparação dos 3, 4 meses antes que você abdica de um monte de coisa. Manu, é aquela... Galera happy hour e tal, você fala, não, vou ter que ir pra treinar. Cara, é aquela frase assim que todo mundo fala, né? A galera olha o propósito e quer. Não, pô, mas ele não sabe que tem um processo para passar. E o processo que é árduo, cara. É ali que é... Você sabe o que um amigo meu fala? Um cara que me incentivou a correr. Quando eu tava indo pro final do treinamento da maratona, eu falei, cara, eu tô cansado, irritado, eu quero comer gordura, eu quero comer doce, eu não saio mais com a minha esposa, com a minha filha. Acabou minha vida, cara. Ele falou assim, posso te falar uma coisa? Então, futuro maratonista, eu falei, fala. Ele falou, cara, a medalha da maratona você ganha treinando. No dia da prova você só vai buscar ela. Exatamente, cara. Matou pau, que essa frase eu uso pra minha vida. Eu sou um cara das frases. Não tem, cara, não tem. Manu, cara, o meu produtor ali tá, cara, ao tempo. Me diz, cara, vamos lá, falamos do fitness, eu vou ter que agendar aqui com você uma segunda parte, porque, cara... Vamos ter que modular essa conversa. Cara, eu quero que as pessoas ouçam a tua trajetória, mas me conta, e essa empresa que você chegou agora, se tornou um executivo de vendas, inclusive o Manu, na época, me levou para lá, eu me tornei um executivo de vendas, tive uma passagem, ele comentou sobre o Anderson foi um cara que eu conheci, excepcional, e digo agora, Anderson, inclusive se você olhar, eu aprendi com você, cara. Grava isso, hein? Uma hora eu falo pra você pessoalmente. Cara, me conta, você resolveu se desligar do ramo automotivo ou alguém te... eu sempre falo assim, alguém veio e encontrou você e te levou? Ou a vontade de não sei se a palavra é essa, mas... Cara, vou sair da zona de conforto. Mudar de vida. Mudar de vida. Eu quero conhecer uma coisa diferente onde eu possa mostrar que eu posso mais ainda, entendeu? Então, vai lá. Foi uma soma de fatores. Tá. Uma soma de fatores. Voltando à gratidão. Tá. Tem um cara que trabalha com o Anderson, que inclusive é amigo do Anderson já há muitos anos, que é um amigo meu de infância, Marcelo Requena. Eu toda vez, esses dias, eu até nunca tinha tido a oportunidade de agradecê-lo publicamente. Esses dias eu estava num evento das pessoas do mercado, de ter um grupo que chama Homens do Mercado, que é do mercado publicitário e tal. E nesse dia eu tive a oportunidade de publicamente fazer um agradecimento a ele. E todas as vezes que eu encontro ele, eu faço agradecimento para ele. Eu acho que a gratidão ela tem que ser sempre demonstrada. E o Marcelo Requena, ele já era do mercado publicitário, ele já era gerente de uma rádio aqui de Curitiba. E ele sempre me falava, Manu, cara, se você for pra rádio, você vai explodir, vamos pro mercado publicitário, você vai ganhar dinheiro, você vai ser o cara e não sei o quê. Eu falava, não, cara, eu tô bem aqui, eu era gerente nessa época na concessionária, eu já era gerente. E aí eu, poxa, tô ganhando bem, tô legal, tô aqui. Só que aí, então, tinha sempre essa cutucadinha dele, né? Ele sempre dava aquela cutucada, Manu, toda vez que a gente ia sair tomar uma cerveja e tal, ele falava, Manu, cara, se você for pra publicidade, vai ganhar dinheiro. Então, sempre ficou com essa pulguinha aqui atrás da minha orelha, mas eu tava bem lá, entre aspas, na zona de conforto. E aí aconteceu que eu tive um problema com o gestor na época que tava comigo, e eu não guardo mágoa de ninguém, então, tipo, já são águas passadas, mas eu estava tendo com frequência problemas com o gestor que é aquele modelo antigo de gestão, que é tudo na porrada. Que a gente falou. E por mais que eu estivesse fazendo o melhor resultado, né, que a gente podia fazer, não que fosse o melhor, mas estávamos fazendo um bom resultado no trabalho. Esse cara, eu acho assim, o líder ele precisa fazer a leitura, porque o líder, acima de tudo, ele não é um gerente ou um diretor, que eu falo, eu estou diretor, mas o que eu mais me sinto preparado não é para ser um diretor, é para ser gestor de pessoas. É para servir as pessoas. Eu acho que não são as pessoas que servem ao diretor, é o diretor que tem que servir as pessoas. Isso. Então eu tenho isso para mim. E esse cara, ele não tinha essa mentalidade. Então, é aquela coisa, o cara de marketing, eu era de Vênus, a gente se pegando toda hora. E aí, cara, aquele momento de discussão forte, às vezes na frente da equipe, cara, o cara me fez chorar de raiva, eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. E aí eu pedi umas férias.
E nessas férias eu fiquei pensando, e aí é um assunto que vai demorar muito, vai estender para eu contar, mas aí alguns fatores aconteceram e tudo mais, e eu lembrei do Requena, passei a mão no telefone e falei, cara, tem aquela vaga aí? Fazia 6 meses que a gente não falava sobre isso. Tem aquela vaga, se tiver hoje eu vou. Ele falou, cara, agora eu não posso contratar, eu tô sem nenhuma vaga e tal, mas eu almocei com um amigo meu hoje do Grupo Massa, que é o Anderson. Vou passar o teu telefone, ele me falou que tá precisando de um cara. E aí eu fui lá, cara, e aí no mesmo dia, tava de férias, cara. Anderson, quando que você pode conversar comigo? Ele falou, você pode vir aqui hoje? Falei, tô indo. Bem Anderson. Quando ele Né? falou Aquele jeitão comigo, acelerado. quando? Você pode vir hoje? É isso. Cara, já fui, já conversamos ali, foi acontecendo, eu tava de férias, então eu precisava ter a certeza de que eu ia estar lá para sair, mas enfim, aí eu pensei, cara, tá na hora de eu mudar. E aí os caras falaram, cara, né, o pessoal, né, da empresa mesmo, mas você vai aceitar sair de lá? Porque você é gerente, vai vir aqui como, entre aspas, como se fosse voltar para vendedor, que é o executivo de contas. Você vai voltar para vendedor. Eu falei, cara, estou ciente, estou decidido, e se vocês me disserem que você tá dentro, eu topo e venho. Cara, veio a resposta, você tá dentro, cara, daí tem toda uma história para conseguir sair da Barigui, porque daí o pessoal não queria deixar eu sair, daí teve uma história bonita também, mas vai prolongar muito, e eu acabei saindo. E aí entrei então como executivo de contas de mercado nacional no Grupo Massa, para fazer a venda, que é uma venda que nós chamamos ali de importação de verba. Que Você era nacional, né? Eu era nacional, entrei como nacional. Isso. Então, o que eu trabalhava era importação de verbas. Eu trabalhava em todos os estados do Brasil, nesse começo mais focado no sul do país, para trazer as verbas de anunciantes que queriam anunciar no Paraná. Então, você pega os anunciantes que têm indústrias e que têm CNPJ no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e tem filiais aqui no Paraná, eles querem anunciar. Eu fazia isso, depois foi ampliando, depois foi São Paulo, depois fui pegando, acabei que chegou uma época que daí eu me tornei um coordenador nacional do território nacional inteiro, né, do Brasil todo. Peguei Nordeste e tudo mais, mas ali eu fui construindo esse meu caminho ali dentro do Grupo Massa. Então hoje, nesse ano eu completo 10 anos de Grupo Massa, dia 1º de julho de 2025, então eu lembro muito bem, eu fiz o exame demissional da concessionária dia 1º de julho de 2015, às 11 horas da manhã, fiquei na mesma clínica, na época eu ainda era gordinho, comi uma coxinha de almoço e 1h da tarde eu fiz o admissional do Grupo Massa na mesma clínica, cara, que eu fiz o demissional, eu fiz o admissional e aí entrei pro grupo e graças a Deus tô lá até hoje, cara, feliz da vida. Quantos anos lá, mano? Então, vou fazer 10 anos em 1º de julho. 10 anos de 1º de julho. Que legal, hein, vai ser minha primeira década, completa, que eu tô completando lá e, se Deus quiser, a primeira de outras, né? Eu não vou falar de muitas, porque talvez não vou conseguir trabalhar por muitas décadas ainda, né? Mas eu creio que mais alguns anos ainda eu tenho muito gás. A gente fala, tem os casais que são apaixonados e falam, eu lembro até hoje do primeiro beijo que eu dei nele lá 50 anos atrás, na boda que me fez aquela borboletinha no estômago. Eu sinto isso, eu sinto com a minha esposa também, mas eu sinto isso quando eu entro na empresa. Até hoje, cara, eu entro e nós mudamos a unidade, né? Era lá no Vista Alegre, agora a gente tá aqui no Parolim, mas até hoje, cara, quando eu entro com o meu carro ali, que eu vou estacionando tudo, cara, eu sinto um gás, uma energia, uma coisa tão gostosa. E eu acordo, você sabe, eu acordo 4 horas da manhã para treinar, então eu já chego na empresa às 7 e pouco, 8 horas, eu já chego de uma longa caminhada do dia. Cara, hoje eu levantei 4 horas, cara. Eu acordo 4 horas, 4h30, eu acordo 4 horas, 4h30 tô de pé, tomo meu café. Isso aí. E agora eu não tô conseguindo correr, mas tô indo treinar na academia, então a academia ali abre às 5 e pouquinho, tô lá. E aí eu chego para trabalhar, cara, e chego animado, chego no gás, eu acho que essa energia que me faz ser jovem, né? Eu brinco com todo mundo, hoje eu tenho uma idade avançada, eu não tenho problema em falar, eu tenho 43, vou fazer 44, mas eu tenho o espírito jovem, então eu digo assim que eu sou jovem, mas eu sou jovem há mais tempo. Então, isso aí. Cara, esse gás, eu acho que isso contagia a equipe, contagia a empresa. Nós temos quase 200 colaboradores trabalhando ali e eu vejo que a galera me trata com muito carinho, porque eles veem que eu também tenho muito carinho com todos. Cara, não tem como não tratar você com carinho, velho. Você é um cara que eu sou só autêntico, carisma, eu sou só autêntico. Mas você tem esse dom e a carisma, cara, é um dom das pessoas, não são todos que têm, entendeu? Isso é um fato. Isso é fato. Mas eu não vou te dizer que se a pessoa não tem carisma, ela não é boa, porque eu conheço muitas pessoas que às vezes são um cara um pouco mais fechado, você conhece o cara mais a fundo, bicho. Pô, eu tenho mentores atuais agora que são caras fantásticos, que tem gente que olha de fora e fala, mas esse cara deve ser bravo. Cara, você não conhece o cara, bicho. Quando você conhece, você vê que o cara é muito bom. E é aquela coisa, né, Edinho? Eu tenho uma premissa na minha gestão e sempre que eu promovo, o pessoal, recentemente tive o prazer de promover um diretor agora, eu tenho muito comigo que assim, cara, trate todos bem a todo momento. Todos bem a todo momento. Independente se é o porteiro da empresa que você está indo ou é o CEO da empresa que você está indo. Cara, eu tenho cases assim na época de concessionária que se eu não tivesse tratado o porteiro do prédio do meu cliente tão bem, eu não tinha vendido um outro carro para ele. Então tem uma série de situações
que eu vejo que refletiram na minha vida positivamente de coisas que eu fiz para pessoas que teoricamente não teriam nada para me trazer. Mas eu nunca penso assim. Eu penso que com todo mundo que eu tenho uma conversa, que eu encontro e que participam de qualquer que seja o momento da minha vida, por menor que seja, essa pessoa sempre vai ter algo para colaborar. E um dia lá na frente você vai falar, caramba, às vezes aqueles 5 minutos de conversa com aquela pessoa fez tão bem para mim, hoje eu estou percebendo o quanto. Então, eu digo isso para os gestores que eu estou formando, eu falo, cara, trate todos bem a todo momento. É isso aí. Trate todos bem a todo momento. Isso é uma coisa que eu sempre levo. É isso aí. Pessoal, eu poderia conversar 2, 3, 4 horas com o Manu aqui, meu amigo, mas a gente vai programar isso para um próximo programa, tá? Eu quero agradecer imensamente, Manu, você estar aqui, cara. Foi muito legal relembrar alguns fatos nossos, algumas histórias, ouvir essa tua trajetória, que eu sei que ainda tem muito para se contar, e você é um cara que tem muito para trilhar, cara, muito mesmo. Eu falo para todo mundo e eu sou teu fã, cara. A recíproca é cara, verdadeira. São vários lugares que eu passo pela minha vida, e quando a gente começa a falar sobre a minha história, você é uma pessoa que faz parte dela, tá? Digo mesmo, você também fez parte de muita coisa mesmo. Pessoal, realmente vou marcar um segundo bate-papo com o Manu, agradeço imensamente. Quero agradecer também a Pane Mil, melhor panificadora do Brasil, o pão mais quentinho de Curitiba, por patrocinar o Fala Aqui Cast. Mas acima de tudo, Manu, muito obrigado mesmo, desejo todo o sucesso para você, cara. E, velho, olha na câmera, na lente da verdade, e manda aquela mensagem motivacional pra gente encerrar o Fala Aqui Cast por aqui. Cara, eu acho que o que fica de motivacional e o que estou vivendo agora é ter tido a oportunidade de revisitar vários momentos bons que eu vivi ao lado desse cara, ou que ele viveu sem nem saber, mas estava caminhando lado a lado comigo. E dizer que, gente, sempre que puder, revisitem suas histórias. Eu acho que é isso que faz a nossa vida ser valorosa e você perceber que você é um livro dessa grossura com muitas histórias para contar. Fato é que eu cheguei aqui com medo de não ter 1 hora de assunto para conversar, e se nós pudéssemos, ficaríamos 4, 5 horas aqui, tem muita história para contar. Então, façam de suas vidas livros que sejam muito favoráveis a outras pessoas lerem, que sirva de um pouquinho que seja de inspiração. Eu acho que se você conseguir impactar uma vida nesse planeta positivamente, você já garantiu o seu lugarzinho no céu e já cumpriu a sua meta aqui na Terra. Eu acho que é isso. Muito obrigado pelo convite. Viram só? Ouviram o cara? Fui.